Irmãos, sentados como estamos, por gentileza, abra sua Bíblia aí no texto de Gênesis. Gênesis, logo aí no capítulo 14. Eu li hoje pela manhã essa passagem no momento dos dízimos, onde estávamos falando sobre os fundamentos dos dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler mais uma vez e trazer algumas observações. Diz a palavra de Deus em Gênesis 14, verso 18 ao 20. Amém? Vamos ler juntos? Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Essa passagem, ela é um ensino muito forte para a nossa vida, para que nós possamos nos desconectar de uma informação que é muito divulgada, né? Os dízimos é do Antigo Testamento, os dízimos é algo declarado pela lei, os dízimos é algo que foi instituído para o povo de Israel somente. Você vai ouvir a respeito disso no decorrer do tempo, se já não ouviu. Normalmente as pessoas contrárias a este assunto, que é a entrega dos dízimos e também de ofertas, elas vão proferir essa inverdade. Esse texto é um texto que comprova que isso não procede. Por quê? Porque nesse exato momento, Deus havia chamado Abraão, havia começado a caminhar com Abraão, Abraão tinha começado a caminhar com Deus. Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, Jacó 12 filhos, que vieram a ser as 12 tribos de Israel e o povo de Israel. Passou-se 400 anos, 430 anos, eles saem do Egito, vão para o deserto, recebem a lei que Deus deu através de Moisés, e ali está escrito a regimentação, a normatização de tudo quanto diz respeito, tanto dízimos como ofertas, sim. Porém, nesse exato momento, não há nenhuma nomenclatura daquilo que se diz tão comumente. Há somente um servo de Deus que reconhece o Senhor entregando os seus dízimos. Abrão. Abrão aqui, inclusive, era um novo na fé. O nome dele não tinha sido nem modificado ainda para Abraão. Você já conhece a passagem, o Senhor Deus faz aliança com Abraão e ele se torna Abraão. Muito bem. Qual o ensino para nós aqui? Que quando alguém se declara fiel a Deus, ele deve reconhecer que a vitória que ele recebeu, que o sustento que ele recebeu, que a dádiva da vida que ele recebeu, ela é oriunda do Pai. Quando entregamos dízimos, nós estamos declarando que quem nos deu a vitória foi o Senhor. E aqui no texto há um sacerdote representando a figura de quem recebe em nome de Deus os dízimos. Esse sacerdote chamava-se Melquisedeque. E ele recebe, mas antes de receber, veja as palavras de Melquisedeque aí no verso 19. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Em outras palavras, nós vemos aqui algo que depois vai se repetir no decorrer do Antigo Testamento, na frente, no futuro. Como assim? Quando você lê o texto de Malaquias 3, por exemplo, você vai ver essa mesma figura acontecendo. Quem reconhece Deus e entrega os seus dízimos, terá a bênção sobre a sua vida. Note que o sacerdote, quando vai encontrar Abrão, ele abençoa Abrão. Ele abençoa Abrão e Abrão entrega os dízimos. E aqui não há, mais uma vez eu repito,
não há absolutamente nenhuma linguagem de lei. Por quê? E aí eu simplifico. Por que esse não é o foco? A aliança do Novo Testamento, do Antigo Testamento, o foco nunca foi esse. Deixa eu ensinar um princípio aqui muito interessante para nós simplificarmos no sentido de melhorarmos a nossa percepção sobre Deus. Para Deus não existe nem Antigo nem Novo Testamento. Existe um Deus que sempre buscou relacionamento com os homens, no Antigo e no Novo Testamento. Se é através da lei, se é através de Abraão, se é através dos profetas, se é através dos escritos do Antigo Testamento, se é através dos apóstolos, se é através do seu filho, e principalmente o seu filho, a ênfase é um Deus que criou uma terra para que os homens vivam, e estes homens que vivem na terra, que se afastaram dele, ele busca relacionamento com eles. E as normas e as leis, elas nunca foram e não devem ser o nosso foco. O grande foco da nossa fé é de um Deus que nos ama, que nos quer bem, que nos abençoou com tantas dádivas. E nós devemos reconhecê-lo, e nós devemos buscar a sua face. Então, quando nós olhamos para uma passagem como essa, nós vemos isso. Não há Moisés, não há lei, não há profetas, não há toda uma gama de textos já escritos até, mas existe um homem fiel que se apresenta para reconhecer que foi Deus que deu a vitória a ele. Pastor, que vitória é essa? Ele tinha lutado contra 5 reis e ele venceu. E ele adquiriu todas as propriedades dos vencidos. E ele agora dá o dízimo de tudo. E na hora que ele vai dar o dízimo, o sacerdote o abençoa. Normalmente você vai encontrar alguém que diga, meu Deus, o pastor às vezes fala umas coisas muito complicadas. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? A maioria, né? A maioria. Tem uma parte que não entendeu, vou repetir tudo de novo. Brincadeira. Claro que não. Você entendeu, talvez você só não levantou a mão. Em outras palavras, o que eu acabei de dizer, quando eu citei Malaquias, é que o que está escrito aqui está em outro trecho, com a outra roupagem, mas há uma mesma coisa, Deus abençoando aquele que o reconhece. Quando a promessa de Malaquias diz que repreenderei o devorador, é as palavras de Melquisedeque, meus irmãos. Quando lá diz que o Senhor vai guardar todas as coisas, é a promessa de Melquisedeque. Como assim? Melquisedeque está lá em Malaquias, pastor? Não, irmãos, o assunto, Deus abençoar aqueles que o buscam, está lá em Melquisedeque, está lá em Malaquias. Deus abençoar quem se aproxima dele, reconhecendo seu poder, sua grandiosidade. Sim, meus irmãos, é o assunto que está em toda a Bíblia. Quando Jesus veio, se fez carne e habitou entre nós, o alvo era conexão com os homens. Deus buscando relacionamento com os seus filhos. E eu quero, filhos esses que ele constituiu, eu quero orar, porque a minha oração é que você reconheça o Senhor. Deus te deu vitória e você deve reconhecê-lo. Então, se você não é fiel ainda, seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Se você já é, continue, permaneça, e o Senhor Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. E nós usamos esse momento para orar pela cidade. Nós cremos que Deus deseja trazer sobre essa cidade prosperidade, a começar da sua vida, meu irmão. A começar da sua vida, a começar da sua família. Que o Senhor prospere os seus negócios, o Senhor prospere você lá na sua profissão, que você queira crescer mais e mais para a glória dEle, porque Deus é um Deus maravilhoso que deseja abençoar os seus filhos. Feche os seus olhos e ore ao Senhor agora, agradecendo por tudo que Ele tem te dado. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Deus, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos. Sim, Senhor, que cada um seja encontrado como Abrão, que foi abençoado sim, mas porque reconheceu o Senhor.
Sim, Pai, que nós possamos reconhecer sempre o Senhor. Que nós possamos sempre reconhecer o Senhor. Sim, meu Deus, eu oro pedindo a prosperidade sobre os teus filhos, a suficiência que a tua palavra promete. Seja, Pai, a suficiência sobre cada um. Seja o que cada um precisa, Pai, sendo ministrado. Sim, meu Pai, oramos pela cidade e declaramos essa cidade abençoada. E para tanto, sabemos que é necessário haver salvação, Senhor. Salva, Senhor, esta sociedade. Salva, Senhor, os perdidos. Usa-nos, Pai, para a salvação deles. Oramos assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.